Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV e também no rádio. Que Deus nos abençoe, nos dê direção para a gente entender, compreender, aprender nessa lição. Nós estamos aí estudando, é o primeiro trimestre de 2024, né? E essa é a segunda lição. Estamos aqui na equipe aqui dessa Escola Bíblica, eu, Arisneide, Márcio Cleite e Eliane, né? Estamos aqui, vamos pedir a Deus que Deus nos dê entendimento, né? O discernimento, nos ilumine, né? Para transmitir aqui através dos comentários dessa lição e também os nossos comentários, né? Então é isso aí, nós estamos estudando o corpo de Cristo, esse trimestre, né? Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, isso aqui é o assunto geral aqui desse trimestre, né? Então, a lição de número 2, 14 de janeiro de 2024. O assunto dessa lição de hoje: imagens bíblicas da igreja. Então são imagens que está na Bíblia, registrado na Bíblia no sentido de comparação, no sentido imagem dita por palavra, né? Não é uma imagem feita no sentido desenhada, mas é desenhada por palavra, símbolo, comparação. É isso aí, para você entender direitinho, vai me dizer que imagem é essa, né? Mas é exatamente pelas palavras de Jesus Cristo, dos apóstolos, né? Então, texto áureo. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Aqui é uma verdade prática, né, uma verdade para você praticar, e uma verdade verdadeira, né? Então veja aí que através de cada palavra dessa que vai ser dito comparando a igreja, essas palavras com a igreja com essas palavras, então traz um retrato para nós, né? E essa revelação de tão gloriosa é essa igreja que nós precisamos participar, que parece ser meio banal, né? Que não, vamos lá na igreja, entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, não tá nem aí para o que é a igreja. Então nós vamos estudar exatamente esse trimestre para você entender o que é a igreja. Se você está dentro disso, que vai ser falado nesse trimestre, então você faz parte dela. Se não, pode dizer, passar o dia falando, dias e dias, dizendo que faz parte, mas não faz. É isso aí. Uma coisa vai deixar bem claro aqui, que igreja não é dizer que faz parte da igreja, é você ser, você fazer parte mesmo. Então é um membro do corpo de Cristo. Né? Jamais alguém está em Cristo e não estiver na sua palavra. Né? Ele é a videira verdadeira. Então é isso aí, já passo aqui para a Arisneide, que vai fazer leitura. Vem aí. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Para nós é um privilégio podermos compartilhar a palavra do Senhor. Estamos estudando nesse trimestre, né, sobre corpo de Cristo. E esse corpo é representado pela igreja. A igreja como organismo vivo. Pessoas que foram transformadas pela fé, pelo poder da palavra. Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho.
pessoas que acreditaram no sacrifício de Jesus e decidiram viver uma vida dedicada a Deus, pautada nos princípios da verdadeira palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos durante esses 3 meses, nessa jornada que estamos já caminhando desde a semana passada. Vamos trabalhar sobre esse tema que é muito importante, né? Como já foi falado, nós vamos descobrir no estudar dessas lições se realmente nós estamos inseridos, mesmo se somos de fato membros desse corpo. Cristo é a cabeça, Cristo é o governo dessa igreja e nós somos participantes porque somos membros e precisamos estar inseridos, porque se nós tivermos cortado como a videira, né, lá em João capítulo 15, se o galho for cortado, ele não vai se manter vivo, ele morre. Exatamente. Né? Então, se nós somos de verdade membros do corpo de Cristo, nós estamos sendo nutridos, estamos sendo governados, estamos sendo dirigidos pelo Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, é muito importante e a gente já vai passar para a leitura bíblica, né, em classe. E nessa lição de hoje, como fala sobre as imagens bíblicas, né, da igreja, o que algumas figuras, alguns retratos, né, algumas formas que a igreja é identificada como. Então, aqui a gente já vai ver nessa leitura bíblica, desde o texto áureo, já temos aqui vários símbolos, várias figuras, pelo menos 4, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e sendo que não está descrito todas essas figuras ou todos esses símbolos nesta lição, porque são muitas, né? Muitas figuras, muitos símbolos. Mas hoje nós vamos estudar alguns, e não são poucos, né? Vamos estudar sobre uma das figuras que é noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, casa de Deus, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Vários símbolos vai ser estudado nessa lição e a gente vai aprender bastante. Santuário de Deus, né? Sim. Então, casa de Deus. Sim. Então a gente já vai passar aqui para a leitura bíblica em classe. Tem 2 referências, que é Efésios capítulo 5, dos versículos 25 ao 32, e temos também primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a vossa própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Versículo 31. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste É misericórdia. diferente, né? Pois é, aí esse versículo aqui, o 32, né, de Efésios 5. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele não está dizendo que é um mistério entre homem e mulher, não. Ele está falando dessa comparação que ele fez exatamente com a mulher, para a gente, o casal se amarem, né? Mas ele falando entre Cristo e a igreja, esse amor que ele deu à sua vida, né? Grande é o mistério. Então, como ele veio explicando aqui, o que Jesus, ele mesmo dá para você se fazer, mas ele mesmo faz essa limpeza. Porque, né, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, ele diz lá, que foi falado agora da videira verdadeira, em João 15:3, né? Então a palavra de Deus está falando aqui nesse versículo 26, né? Para santificar, purificando-a com água, né? Com a lavagem Com a da água, lavagem da água pela pela palavra. palavra. Então você vê lá no versículo, capítulo 15 de João, versículo 3, ele fala isso aí. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quem escuta as palavras do Senhor e se limpa, o que é se limpar? Obedecer. É você deixar o que está errado e fazer o que está certo, que não é que os homens falaram, ou alguém falou, tu entendeu, não. É que Jesus disse para tu fazer. Então, não, quem falou foi Jesus, então está certo. Você considerar as palavras do Senhor. Então, assim, você fica limpo daquilo lá, sei lá o que é. Aí você vai se limpando, você vai entendendo e você vai se limpando. Né? É como uma pessoa que quer se formar para mecânico. Aí ele está na universidade, ele tem que ouvir o professor, porque senão ele nunca vai ser mecânico. Como é que vai ser? Não, o professor está lá ensinando, mas ele não dá lugar às palavras do professor. Na prova ele não passa nas provas, não tira número nenhum, porque ele não aprendeu nada. Quer dizer, nunca vai ser. Então, assim, tudo que você quer aprender e você quer vencer, você tem que dar ouvido, escutar. Então, a palavra de Deus é muito mais séria ainda, né? Então, esse caso aqui, dessas palavras, aí você vai ver o que diz Pedro aqui, vós sois a geração eleita e tal. Aí ele diz, porque antes vocês não eram povo de Deus, agora é povo de Deus, então é diferente. Antes eu vivia aí sem lei, hoje eu tenho lei. Antes eu vivia nas concupiscências da minha carne, tudo para mim era lícito. Mas hoje não, nem tudo me convém. Então é esse caso aqui que mudou por quê? Porque eu tenho um entendimento, como Paulo diz aos romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, que é as palavras do Senhor, a doutrina. Mas com a carne, a lei do pecado. Qual é que eu quero? Eu quero o pecado que me mata ou eu quero a lei de Deus que me salva? Então, é isso aí. Eu quero ser igreja ou quero ser um gentil qualquer, uma criatura de Deus e filho de homem somente? Ou eu quero ser um filho de homem e filho de Deus ao mesmo tempo? Criatura de Deus, mas sendo filho, herdeiro. Aí eu vou escolher. Aí as pessoas às vezes se valorizam ele mesmo, achando que vai escapar disso aí. Desse julgamento, dessa justiça de Deus, não vai escapar. Então eu tenho que aprender a maneira de eu escapar, que é com Cristo, não é assim? Então isso aqui nada mais é de nós, escola bíblica, para nós aprender como se salvar, como salvar a minha alma, a minha. E ajudar os outros, se for possível. Quem quiser ouvir, que ouça, né? O que o Espírito diz. Jesus deixou um convite. Exatamente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso no sentido de pecado. Ele disse, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Mateus 11, 28 ao 30. Então esse é um convite. Jesus não força, Jesus não obriga, porque o produto de Jesus é muito valioso. É o céu de glória. Para ele ficar, tipo, mendigando a atenção de alguém, implorando como se fosse algo que Jesus estivesse apelando para que você quisesse ele. Não, ele é a pessoa mais importante. Ele tem o que ninguém mais pode oferecer, mas ele simplesmente convida: vinde a mim, se você realmente está cansado de viver algo de superfície, de pecado, que se limita somente a homens, que se limita somente às coisas terrenas. Eu tenho muito mais para você, mas é opcional. Se você quiser, venha. Aí tome o meu jugo. Aprende de mim. Aprende de mim. Aí nós temos uma nova jornada, diferente jornada de todas as que a gente pode conhecer ou compreender, né, nessa terra. Então, a vida com Cristo, a vida de ser membro desse corpo, é a coisa mais importante. Infelizmente, por não conhecermos, não damos valor, né? Até mesmo crentes, às vezes, troca Jesus por coisas tão banais, prazeres tão passageiros, mas não existe vida completa fora de Cristo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e em nós já veio inserida essa carência, essa necessidade de se comunicar e se relacionar com o Criador. Se nós desperdiçarmos essa oportunidade, se nós ignorarmos essa voz que nós ouvimos, porque na consciência do ser humano isso já vem, né? Quando você erra, você vai sentir, porque nós sentimos tristeza, porque nós sentimos desgastes emocionais por conta do pecado. E isso só vai ser aliviado através de Jesus, através do sangue de Jesus nos purificando desse pecado. Pois é, a questão do compreender, do aprender, né? Tem a parte intelecto do homem, que eu aprendo, mas não basta aprender, é fazer mesmo. Sabe aquela coisa de não basta tu saber como dirigir, tu tem que dirigir direito, não tu vira o carro. É mais ou menos dessa forma aí, né? Eu sei dirigir, mas e tu vira o carro, não adiantou nada, aí morre. Não, aprender e fazer. Eu sei dirigir, como é que dirige direitinho? Pois dirige direitinho para não virar o carro, não bater dentro do buraco, não passar por cima do povo. Então assim, aí a gente... Por que a gente fala essas coisas assim, bem simples? Esse programa aqui eu já tenho falado, sempre eu gosto de falar, que não é para teólogo, para as pessoas que já conhecem a Cristo, conhecem o Evangelho, a profundidade, e também até a história judaica e tudo. Não. Porque aqui nós estamos falando para pessoas simples, dentro das casas, nunca viu falar em Jesus, às vezes, nessa simplicidade. Então nós temos que levar uma palavra bem simples. Quando você vai ver o maior ganhador de alma desses tempos nossos aqui que a gente conheceu, foi o Billy Graham, pastor Billy Graham, né? Um dos maiores ganhador de alma do mundo. E você vê as pregações dele, é simples, é isso aqui que nós estamos pregando. Porque o evangelho, na verdade, é isso aqui. Não tem invenção, não adianta inventar muita coisa, não. Porque nós precisamos falar numa linguagem bem cabocla mesmo, assim, bem simples, bem entendível, assim, para as pessoas entenderem, porque nós estamos falando para as pessoas que querem verdadeiramente o Senhor, mas muitas vezes ele não entende o que estão dizendo de Jesus. Então Jesus é essa simplicidade, mas ao mesmo tempo que é simples,
para você entender e tudo. Mas exige uma obediência, não é um ensinozinho qualquer que você faz o que quer. Ó, o que eu quero dizer aqui, eu falei de mecânica agora, né? O cara quer ser um mecânico, aí tem um professor, aí se você não aprender com um professor de mecânica, né, você vai plantar arroz, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né? Aí você escapa, né? Mas aqui não, se não aprender, não escapa. É a única maneira. Ou aprende com o Espírito Santo, com essa simplicidade de Cristo, que é esse evangelho, que é para todas as pessoas ser participante, se quiser, vai entender. Porque o Senhor, a partir do momento que você entende uma coisa, você acredita, o Senhor está contigo, o poder de Deus está com você. Então você já é uma geração eleita, já foi eleito. Um sacerdote. O que é sacerdote? Se você for ver no Velho Testamento, que Pedro está comparando, você vai ver o que era um sacerdote. Para ser um sacerdote, não podia nem ter uma unha torta. No sentido humano, imagina de obediência também, dentro da lei. E aí, então, você já é separado pelo próprio Cristo aqui. Um sacerdote, uma geração, uma nação santa. O que é isso? Uma nação separada das outras nações. Você está no meio, mas para andar de ônibus, para plantar arroz junto com os outros, né? Mas no sentido de obediência, você é diferente. É separado do pecado. Não, bora ali fazer isso. Vou, não, pode ir lá, eu sou santo. Não vou. Então, uma coisa assim, né? Para as pessoas entenderem o que nós estamos falando de igreja. Igreja é você se separar para ser da igreja. Para ser aí você pode dizer, você que está aí, você dizer, mas eu conheço tanto crente sem vergonha, pois não é igreja. Simplesmente ele não faz parte. E porque ele não faz parte, o pastor, eu conheço um pastor sem vergonha ali. E você vai ser, ele vai para o inferno e você quer ir também. Porque tem um sem vergonha, eu não posso ser santo. Eu não posso ser uma geração separada pelo Senhor, um povo adquirido com o seu sangue, para mim me salvar, porque tem um sem vergonha, eu não tenho nada a ver com eles. Eu estou dizendo isso aqui para você, né? É preciso ser dito para as pessoas entenderem o que é a igreja, não é ir para um culto dia de domingo, não. Não é isso aí, não. É muito além disso aí. Não é só ir para a aula de mecânico lá, que tem uns que é sem vergonha, outros não é. Um aprende, outro não aprende, e por causa disso eu não vou aprender. Não vou lá para a aula de mecânico para aprender. É isso aí. Então, da mesma forma que, está entendendo? Fazendo assim a comparação para as pessoas entenderem o que nós estamos dizendo. Então, nós vamos para a igreja para ser um crente, né, meu? Um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Se espera de todos que vão à igreja, porque na igreja é onde se prega, né? A igreja que nós estamos falando, uma casa de oração. Exatamente, porque a imagem que nós temos de igreja é templo, é casa construída. Também, né? Faz parte do local físico onde as pessoas se reúnem. Assembleia, né? Onde as pessoas se reúnem, discutem sobre as questões da instituição. Mas não só isso aí faz parte do físico, do natural, mas nós temos também a parte espiritual. Como espiritual, eu não apenas faço parte de uma instituição, eu sou constituída por esse organismo que é a parte espiritual. A igreja é um organismo, né? Então eu faço parte, eu sou membro de uma corporação espiritual, que é o corpo de Cristo. Né? Pois é, tem até um versículo aqui, 2 versículos que eu vou ler aqui de Hebreus capítulo 3, que fala de casa, essa casa aí, né? Que vai falando aqui, é muitos versículos, mas eu escolhi 2 aqui, Hebreus 3, 5 e 6, que diz assim: na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que havia de anunciar, que era Cristo. Versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a
a confiança e a glória da esperança até ao fim. Se nós segurar isso aí, como casa de Deus, morada de Deus, que vai operar exatamente isso. A pessoa me convida para pecar, fazer uma coisa que eu sei, às vezes a pessoa lá nem entende como pecado, né? Porque não tem o Espírito Santo para dizer. Mas eu entendo, não vou, não posso fazer isso aí, que Deus está aqui em mim, ó. Ele está morando aqui em mim. Aí se eu for para lá, ele sai de mim, eu perdo minha salvação. Eu estou entendendo isso. E estamos aqui para convencer as pessoas a entender isso também. O Espírito, nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. Entendeu? Aí eu não posso ir para onde Deus não vai. Porque senão ele fica e eu vou só. Aí eu estou ferrado. Tu está entendendo? Então, por que Paulo disse, não sabeis vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, ou seja, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é separado daquele pecado lá. Não pode ir para lá. Se você for, quem foi que destruiu o templo? Foi você. O Jesus saiu de lá, não é mais templo. Simplesmente não é mais. Ele ficou e tu foi só. Não, se tu quiser ir, pode ir, agora eu não vou. É isso aí. Então você tem um livre-arbítrio. Quem é que vai dominar isso? Tem um homem puxando na tua orelha? Não, não tem. Mas a palavra está puxando. Ei, tu é doido, rapaz, tu não está sabendo aqui. Então isso é ser templo do Espírito Santo de Deus. É você... Por que diz que tem que meditar de dia e de noite na palavra? Para não se apartar, principalmente foi dito para Josué e é dito para nós tudinho. Não se apartar da tua boca nem da tua mente, de dia e de noite por causa disso. Porque de dia e de noite vai aparecer a oportunidade de pecado. Aí eu, não, pera lá. Eu tenho um entendimento aqui, por isso eu não vou. Porque se eu for, eu perdo minha salvação. Ou seja, embora não perda, mas o prejuízo, sabe aquela coisa? Lutou para comprar o carro, virou o carro, até comprar outro. Eu vou te falar, é batalha. É isso aí. É um prejuízo, um atraso, um retrocesso medonho na vida da pessoa. É isso aí, né, mãe? O templo físico, ele tem sua importância, sim, de vivermos em comunidade ali, como nós já falamos, mas imagina para as pessoas que têm limitações e não vão poder ir ao templo. Então, eles perderiam totalmente a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus pela impossibilidade. Deus não seria injusto, né, de dar privilégio a uns e a outros não. Então, essa nova aliança, ela abriu essa porta. Então, eu estando no templo, eu recebo, eu libero, né, dessa graça, dessa comunhão, compartilhando, recebendo bênçãos, mas eu não podendo estar no templo por uma razão, claro. Exato. Por uma razão, que tem pessoas tem gente que está prostrado, que às vezes está assistindo nós aqui. E você continua tendo os mesmos privilégios, podendo adorar, podendo orar, podendo receber de Deus e podendo sentir a presença da mesma forma, né? Claro que para quem pode, a parte do coletivo é a parte familiar. Nós precisamos nutrir, mas em caso de não poder, você pode continuar adorando, porque a presença de Deus, ela manifesta em você. O ladrão da cruz não desceu para ir cultuar a Deus lá no templo, não. Ele não podia estar pregado lá, daqui para mão, vamos embora daqui mesmo. Mas lá ele recebeu agora tem gente que fica aí, já aconteceu comigo, de pessoas que me assistem na TV e tal, no rádio, de estar prostrado, de não poder se levantar. E aí ele morre assim com Jesus. Ele diz, não, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus mesmo. E fica lá, e não pode vir para o templo, aí é uma situação. Agora você negar isso, você se omitir a isso, não vai porque vai assistir o Big Brother. Aí é outra coisa, um jogo do Brasil, não sei o que, te tira da presença de Deus. Então você está priorizando alguma coisa na tua vida. Não, eu priorizo ali, deixa Cristo, depois nós se ajeita. Então é complicado. Não, né? Geração eleita. Você foi eleito para ser um ministro de Cristo, um dispenseiro do mistério de Deus, para ser um embaixador de Cristo, representante. Então aí você vai, mas como é isso? Você vai aprendendo.
mas dando lugar, senão não desenvolve, né? Sim, vamos já aos objetivos da lição ainda. Ainda objetivo, né? Objetivos da lição. São 3 objetivos, cada objetivo está ligado a um dos tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo objetivo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Terceiro objetivo, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Coisas que nós já falamos aqui, tudinho, né? Sim. Que nessa introdução, né? Que a gente sempre dá aquela introdução para depois ser mais leitura até mesmo de que comentário, né? Mas já fizemos esse comentário que engloba aqui exatamente essas imagens que passam para você um retrato do que é a igreja. Ah, então é isso aqui? Então eu tô fora, ou tô dentro. Sim. Aí tiver fora, pula para dentro, irmão. Você entendeu o que é a igreja, né? Porque a igreja não é só o templo, é isso aí. Mas é exatamente o que nós vamos comentar aqui. O comentarista escreveu aqui essas, né? Sim, essas comparações. Sim, vamos à introdução. Uhum. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. 3 coisas muito importantes aí. Instituição criada por Deus. Por então, isso que ele mesmo deu uns apóstolos, pastores, doutores. Não é você dizer, eu sou. Aí você vai para dentro do estatuto. É exatamente o estatuto dessa instituição. Aí você vai ver, não, estou fora, eu não sou membro não disso aqui não. É isso aí. Aí para você ver que se você faz parte da igreja, você tem que ser um membro dessa instituição aqui. Então tem o estatuto, que é exatamente as exigências, mas não é de homem que você pode ajeita ali com o presidente, rapaz, me bota aí, tá faltando um documentozinho aqui, um negócio, coloca eu aí, depois a gente vê, tá? Não é homem não, Deus não se corrompe. Então é o que ele disser, tá dito e acabou. Serve tanto para o teu bem, como também traz o mal sobre ti se tu não quiser. É isso aí. É muito sério, né? Então vamos já aqui a palavra-chave, imagem. Né? Exatamente retratando, dizendo, deixando mais claro o que é a igreja. Né? Sim. Então, imagem. O primeiro tópico que vai estar tratando sobre o relacionamento, né? Como nós vimos aqui na introdução. Certo. Cada tópico desta lição, ela trata exclusivamente de um tema específico. O primeiro tópico vai falar sobre o relacionamento, que na realidade Deus, ele desde o começo da criação do homem, ele busca isso no homem. Né? Quando ele trata com Adão, quando ele cria Adão, coloca no jardim, Deus já começa a se relacionar com o homem, a conversar, a ter parceria. E Deus traz isso para os nossos dias. Todos os dias do ser humano na Terra vai ser dessa forma. Deus procurando esse homem, Deus chamando esse homem para um relacionamento com ele, que é o seu próprio Criador. Aí, quando ele pecou, ele já viu que tinha errado. Sabe aquela coisa de você fazer a coisa errada, o patrão saber, e você ficar, pá, não quero nem me encontrar com esse caboclo. Meu Deus do céu, agora eu me ferrei. Aí o que ele vai dizer de mim, comigo, o que vai fazer? Vai me rebolar para fora, para o inferno? Foi isso que aconteceu com Adão. Se escondeu, que não tem onde esconder de Deus, mas ele escondeu lá no amor. Aí fez uma roupa, se viu nu,
porque a vergonha do pecado traz uma nudez, pela o homem diante de Deus. Então ele fez uma roupinha ali de umas folhas de, não sei nem de que foi, não. Eu disse agorinha, qual é, oliveira, uma coisa assim. Então, aí Deus quando me perguntou, Adão, cadê? Eu me escondi aqui que eu tô nu. Ah, rapaz, mas quem foi que tirou tua roupa, rapaz? Sabendo de tudo, não, mulher, aquele rolo todo, foi confessar, quer dizer. Aí Deus disse, não, vou te dar um escape aí. Se tu me escutar daqui para frente, porque não precisava escutar, não. Estava lá sem pecado, estava certinho. A obediência total, igual os anjos. Mas a partir do momento que errou, aí vai para retornar o que eu disse, virou o carro para comprar, rapaz, meu Deus, esse carro de novo, tá entendendo? Quer dizer, né? Então, aí, para recuperar isso aí, ele tem que obedecer minuciosamente. Obedecer assim, se colocar à disposição. Na verdade, quando a gente vai falar de obediência, regra, não tem. Porque o homem não consegue obedecer a Deus. Mas ele se coloca à disposição como servo mesmo. Em tudo, Deus vai ajudar você se estiver disposto. Não é assim? Exatamente. É igual você tem lá o professor, o mecânico lá, que é o professor. Você em tudo recorrer, rapaz, mas isso aqui, me diz aí, rapaz, me ensina. É isso aí. Deus, ele quer que você pergunte para ele. Rapaz, Senhor, me ajuda. É isso aí. Aí o homem não dá nem aí para Deus, aí na hora de um sufoco ele quer Deus. Então é isso aí que é complicado, entendeu? Então vamos lá. Imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro subtópico, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Pois é, hoje na cultura que nós vivemos, mundana aqui, principalmente no Brasil, está muito relativo. Tá, né? Não está assim... Nem dá para se comparar com esse contexto aqui. Isso, mas quando você vai ver a tradição judaica, que foi escrito isso na época... E para essa é cultura bíblica, propriamente. Exatamente, né? E ali, esses homens que escreveram isso aqui eram judeus, principalmente o próprio Jesus, as exigências dele como judeu. Você acha que é os ensinamentos judaicos, agora tinha umas falhas ali, mas não... Aí você vai ver o que era uma noiva e um noivo, o que era isso aí. Então você vai ver pela seriedade que está escrito de Maria e José. Desposada, não era, estava só noiva. Comprometida. Mas comprometida de uma tal maneira, aí você vai ver só por aquelas poucas palavras ali, dá de você compreender a seriedade que era. Até porque havia uma punição. Quem estava noiva nessa cultura era da mesma forma, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso de quem já era casado. Porque se, de repente, essa pessoa quebrasse essas leis, que era lei, eles eram protocolados. Apedrejado. Exatamente. Era apedrejado. Às vezes apedrejar só a mulher, tem até aquelas histórias lá, porque os homens defendiam os outros, mas de sem vergonha, porque na lei estava dizendo que era todos dois. Era apedrejado, se quebrasse e sair. Quer dizer, a Maria, se não fosse aquela questão de José proteger ela, porque o anjo falou para ele, não, lá não teve nome não, aí é o Espírito Santo que fez o trabalho, tá? Aí ele acreditou, mas ela seria apedrejada ela, porque quem errou foi ela, nesse sentido, se tivesse errado, né? Então, mas também o homem seria também. Então veja aí a seriedade que é. Aí ele se compara aqui, a igreja se compara como, é comparada como uma virgem pura, a saber,
preparado ao marido, a saber, Paulo fala isso aos Coríntios, a saber, a Cristo. Eu estou preparando vocês como uma noiva pura, uma virgem, ele diz uma virgem pura, né? A um marido, a um noivo, a saber a quem? A Cristo. Isso fala de exclusividade. Exatamente. Né? A hora em que eu me comprometo com este noivo, eu devo todo o meu coração, toda a minha integridade, toda a minha verdade a essa pessoa que eu estou me comprometendo. Não dá para, até na nossa sociedade mesmo, se você for puxar, né? Tem muita gente nova, mas eu já vou para os meus 50, quando eu tinha meus 17, 18 anos, quando eu participava de algum noivado na igreja e quando eu participava de algum casamento, era tão emocionante que era impossível não chorar, porque aquela noiva passou o tempo de preparo, de expectativa. O momento do casamento era o momento mais esperado das duas famílias. Os dois se mantinham ali em um grande respeito. A aliança já representava isso, que eles estavam totalmente comprometidos um com o outro. Hoje já se banalizou, você já não vê beleza, você já não vê essência nesse compromisso, mas na minha época, olha, 3 a 4 décadas atrás, era tão lindo. Isso. Imagina que não chegava nem um pouco ao que... Isso na igreja mesmo, que né? isso, Na igreja que a gente está falando, que a igreja foi se corrompendo também, né? E hoje já dentro da igreja não é assim. E fora da igreja ninguém nem se fala. Eu mesmo vivia junto com a mulher a vida inteira. Para mim, casar, para quê? Ele não entende, você não compreende a coisa. Então não existe esse negócio de casar. Para quê? Besteira, casar. Mas aí você vai ver que não é assim, depois que você entende as coisas aqui. Que Deus, ele... Então, aí quando a gente vai tratar disso aí, a gente tem que entender também aqui, uma coisa, colocar, porque tem que ser muito aberto aqui, no sentido das pessoas também não ficar atribuladas. Não vou nem entrar nesse negócio, porque eu não vou dar conta, né? Tem muita gente que pensa assim, não vou ser crente que eu não vou dar conta sempre. Aí é porque não é uma questão dessa, porque você vive num corpo corruptível, um corpo enfermo pelo pecado, um corpo que deseja pecar. Então o que vale aqui é combater contra o pecado, não é não pecar. É você ser contra o pecado. Sabe aquela coisa de você ser contra uma doença que está em ti, tu toma remédio, acha ruim tomar o remédio, mas toma só para quebrar ela? É isso aí. Então é comparado isso aqui, entendeu? Você vai lutar até morrer dessa forma. Não significa que eu não erro, sou santinho, arrumadinho como Cristo, não. Então estou dizendo aqui, é você entrar nessa briga contra o teu pecado, contra o teu desejo de pecar, né, velho? Eu estou nisso aqui... Aí você vai lutar. O etido do remédio que tem, ó, todo dia é Bíblia. Lutar, Jesus me ajuda, é isso aí. Então você está engolindo o remédio todo dia para controlar esse negócio aí. Mas a vantagem você vai ter a vida inteira de pecar. Está entendendo? Porque o pecado está em você. É isso aí para deixar aqui mais claro, que a pessoa não ficar achando que a gente está dizendo que não tem vontade de pecar mais, que não sei. Não tem nada disso, não. O mesmo homem, do mesmo jeito, mudou só o entendimento, a maneira de você controlar isso aí, né? E quando a gente recebe o poder. Vem para cá, que aqui tá, a igreja está simbolizando a noiva, a gente já sabe qual é a figura dessa moça. Ela se embeleza, ela se prepara, ela tem prazer, ela cria expectativa, porque ali ela vai passar de um nível de vida para outro nível de vida. Então ela é solteira e agora ela vai passar a ter uma ligação é outra vida, com outra família. Então, da mesma forma, Jesus espera que cada um que conheça Ele tenha consciência que você não vai permanecer da mesma forma, fazer as mesmas coisas, ter as mesmas alianças. Entrar nessa geração eleita, nesse sacerdócio real, nessa nação santa, separada. Exatamente. Aí você já não vai misturar mais pai.
considera, o pai continua lá, mas o pai vai beber cachaça, não vai para o culto. Tá entendendo? Você vai ter já é uma outras preferências. Isso, muda Outras muitas prioridades. Primeiro, porque quando você tem esse relacionamento, você vai desejar agradar o coração da outra pessoa. Então, quando nós entramos nesse relacionamento com Cristo, tem pessoas que ignoram, agora tu entrou para a igreja, agora você ignora seus amigos, ignora todo o seu ciclo de toda amizade. Não é isso, é que a verdade é que nós temos agora, né, outras prioridades. Qual é a nossa prioridade? É compreender o coração do nosso noivo, porque todos nós que ainda estamos aqui somos noiva de Cristo, igreja, corpo, membro do corpo de Cristo e noiva, porque ainda vai falar de nós esposa vamos falar da também, esposa, mas a esposa é futura, ainda vamos para o casamento. Morreu, casou já. Morreu em Cristo, ou no arrebatamento. Vai ser o dia da núpcias. Ou no arrebatamento. Por enquanto, a gente está nessa expectativa, nesse desempenho de agradar o noivo, até a morte, de manter esse compromisso firme com o noivo, de sermos sinceros, de sermos... aqui fala sobre a castidade, fala sobre um coração inteiro. E a expectativa está grande, né? Por isso que as pessoas do mundo elas não vão compreender por que esses crentes têm tanta alegria, por que esses crentes têm tanta façanha pela Bíblia, e todos deveriam ter, porque isso na realidade é algo maravilhoso. Então nós estamos numa expectativa, numa caminhada de encontrar com esse noivo, e Jesus deu-nos essa promessa, né? Ele disse, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. A expectativa do noivo é muito grande também. Claro. Lá em Apocalipse 19:7, é dito, regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vinda é a festa, é o encontro. E já a sua noiva se aprontou. Então nós estamos nesse processo. E isso é lindo demais. E as exigências desse noivo continuam. Pureza, santidade, comprometimento total. Então, nós não podemos viver a nossa vida em Cristo e a nossa vida ligada ao mundo. Sair da corruptibilidade, né? Exatamente. E entrar na incorruptibilidade. É isso aí. Então, isso é muito bonito quando fala sobre essa parte de relacionamento. Então, é uma figura que está ligada à nossa rotina. Todos nós temos nossas famílias, construímos as nossas famílias, e esses pilares continuam sendo os mesmos, né? De fidelidade, pureza. Vamos aí para o segundo subtópico, fala sobre a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Nós lemos lá na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Exatamente. Reciprocidade no amor. É impossível um relacionamento funcionar bem quando só existe o aquecimento de um lado, o amor, a entrega e o sacrifício de um lado. Os dois precisam se conectar nessa unidade, nessa união, para que esse laço permaneça firme. Então, assim é com Cristo. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. Ele já... É como Deus tem prazer, se você hoje vai para o culto ou lê Bíblia, ou orou, não sei o quê, e à tarde vai fazer outra coisa, né? Daqui a pouco vai fazer outra coisa. Então você
quebrou o relacionamento, quebrou tudo aquilo que tu falou em oração, em leitura, acabou tudo. Então não é bem assim, é você prometer para a esposa ou esposo uma coisa e depois tá fazendo outra. Ah, rapaz, não fala. É complicado, né? Então é assim que é essa comparação. Aí vamos terceiro, hein? Terceiro subtópico, rebanho de Deus. Inclusive é a figura que está aqui logo na nossa lição, né? Então isso é lindo demais também, então, sobre o relacionamento. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Está em Atos 20 e 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Exatamente. Se tem alguma coisa contrária, aí não se compare com ele. É isso aí. Procure aprender com o Senhor, né? Porque aí o que mais a gente vê é escândalo, assim, de as pessoas querem falar e se aproveita dessas coisas que acontecem para dizer que os crentes são sem vergonha, né? Mas aí é cada um por si. Então devemos aprender, né? Então é isso aí, Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho já voltamos ao segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Anseio do meu
Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, imagens que descrevem função. Primeiro subtópico, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, conforme está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Isaías, capítulo 43 e versículo 3. Da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A letra A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. A letra B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Aqui, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 141, versículo 2. A letra C. Nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Pois é, aqui retrata exatamente, traz essa imagem de funções, né? Uhum. É um povo de Israel, a nação ali santa, a nação eleita. Aí traz aí essas funções do sacerdote que faziam aquele trabalho, que hoje uniu tudo isso, essas funções em nós. E no final das contas, nós como somos membros, um faz uma coisa, outro faz outra, mas no final todos têm o mesmo direito de exercer qualquer uma delas, entendeu? É tanto que quando Paulo fala dos dons, ele fala dos 9 dons e as suas variedades, né? De dom que você pode ir galgando isso. Tu deu conta desse? Toma outro. Desse aqui, toma aí o caso dos talentos. O homem pegou daqui porque tem mais. Tomou do que não quis fazer nada e deu todo. Quer dizer, então ele podia acumular mais talentos. Mais. Então aqui traz isso aí. Você se colocando no lugar como geração eleita, aí vem um sacerdócio, porque você tem direito de orar por as pessoas, de perdoar pecado. Perdoar pecado, Deus nos deu esse... Eu vos dou poder para isso aí. Expulsar demônio e curar enfermo, quer dizer, tem tudo. Aí uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação, uma geração eleita, uma nação santa, né? Então, essa nação separada ali, um povo que foi adquirido, eu considerar isso, que eu fui adquirido, eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus agora, um herdeiro do reino, que eu tenho que defender, tenho um dever de defender esse reino e manter essa santidade, que é essa separação do pecado. Então, isso aí tudinho está dizendo aqui, é uma coisa que nós já falamos antes, né?
Vamos prosseguir por causa do tempo aqui, né? Não pode... Mas está tudo explicadinho aqui, né? O segundo subtópico, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, versículos 22 e versículos 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. E a variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Exatamente. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Exatamente. Não é, então tem todo aquele funcionamento, por isso que é uma organização, né? É um organismo que funciona como uma máquina, como uma fábrica. E uma diversidade. Cada um tem a sua função ali, né? O corpo, você vê que tem todas as funções, né? Coração, rins, e fígado, e mão, e pé. Mas tudo trabalha para que esse corpo funcione. Então, a igreja é isso aí, né? Então, você não pode fugir dessa função sua. Você está no corpo, então exatamente está dentro da palavra. Porque senão você sai da palavra, você desliga do corpo. Não está mais ligado ao cérebro de Cristo, que é exatamente o cabeça, né? E nem o sangue dele está circulando nessas veias e tudo. Então, tudo é isso aí. É fácil de compreender, ainda que seja mais difícil de explicar. Terceiro tópico, imagens que descrevem habitação. Já passa para casa, né? Para casa. Primeiro subtópico, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Pois é o que eu falei no início aí, que Deus mora em nós individualmente. Aí tem as pessoas que ele não está dentro, claro, mas está dentro daqueles que querem, que recebem ele, que obedecem ele. Então, quando essas pessoas se juntam, é um santuário. E sempre a gente se junta debaixo de uma casa, porque... Mas pode ser na rua também, uma cruzada, pode ser dentro do avião e tal, mas o certo é como ter uma casa que identifica isso, assim, no sentido de, o povo de Deus se reuniu ali. Não significa que todos são de Deus, o Espírito Santo não está dentro de todos. Mas quando fala essa palavra santuário, aí é uma coisa no plural, assim, né? Aumenta, né? Várias pessoas juntas, vários santos juntos. Então, santuário. Então, no santuário do Senhor, né? E já um só é um santo. É exatamente onde Jesus, o Espírito de Deus habita, né? Então, nós somos a casa, vai falar de casa agora, mas o santuário é exatamente isso aí. Vamos agora... Segundo subtópico, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esse conceito da igreja
como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Pois é isso aí. As denominações que enfraquecem isso, né? Tem uns aí que se diz igreja, mas leva a coisa meio banalizada de maneira que enfraquece. Mas o certo, o correto é toda essa obediência, toda essa moral, esse caráter de Deus está nesses santos. É o que a gente está falando aqui desde o início, que não importa, você não pode se basear no errado. Então, aprender sempre a fazer melhor. Não, mas o meu professor me ensinou assim, mas não fica só nisso. Você pode melhorar esse negócio. Com a tua experiência, você aprende mais. Quer dizer, o Espírito Santo vai te ensinar, não tem limite para isso aí. É você aprender de Deus e se santificar cada vez mais, ser aprovado por Deus. Deus te dá inteligência, sabedoria, discernimento entre o bem e o mal. E assim, o poder de rejeitar o mal, né? E ficar com o bem. Isso aí que é o mais importante na vida de um ser humano. É você sempre estar rejeitando o mal, você brigando contra isso aí, né? Porque, na verdade, ele está em ti. Ele não deixa de se levantar em ti. Ele frutificar. Não, aqui tu não dá fruta, aqui eu vou te cortar. É isso aí, essa luta, né? Veja aí. Terceiro subtópico, privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relaciona com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. E o melhor de tudo é poder ter a presença de Deus dentro de nós como templo do Espírito Santo. Mas é isso aí. Nós estamos aí já finalizando o programa, né? Mas tudo que foi falado aqui, que a gente possa aprender com isso, não é uma questão de se eu não aprender, eu escapo. Então isso aí é muito sério, porque se eu não aprender isso, não tem como escapar. Porque se você não faz parte da igreja, você não tem parte com Deus. Então, a gente tem uma coisa muito séria isso aí, que parece não ser. Porque no presente momento todo mundo vive igual. Todo mundo escapa, né? Ao mesmo tempo que quase todo mundo adoece, toda essa vida, esse sufoco da vida, mas é para todos. No natural todo mundo vive igual. Mas quando você vai olhar por esse lado aqui, você tem que pensar e ver que existe um Deus. E aí você começar a entender que isso aqui é verdade e que um dia você vai prestar conta com ele. Por isso precisa se encaixar nisso aqui. Ser verdadeiramente uma casa que Deus vai morar. Quando Jesus fala em Apocalipse 3:20,
que ele está falando, está batendo, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra na sua casa. Exatamente isso aqui. Você é a casa que vai morar o Senhor. E se ele mora já, não joga para fora. Não deixa que alguém, diz em Apocalipse 3:11, né? Não deixa, logo eu venho, daqui a pouco eu venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. É exatamente, me guarda dentro de ti. Não permite que o inimigo tire eu daí. É isso aí. Ou você mesmo expulsar, destruir esse templo, destruir essa casa. Então faça isso. Coloque no seu coração, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, coloca o capacete da salvação. Não, eu quero me salvar, custe o que custar. Protege a tua mente de heresias, de coisas mentirosas, de palavras de homem que vêm para te tapear. E fica com a palavra do Senhor, né? Então não vai atrás de escândalo de homem, que isso aí sempre existiu e vai continuar existindo. Falsos profetas, falsos cristos, não vai atrás disso aí. Porque você vai inflamar o teu coração e você vai perder a salvação por causa disso aí. Então você é você, ele é ele, seja quem for. Não, fica você e Cristo, palavra de Deus. Tudo isso aqui que foi falado aqui é para você ser essa imagem, semelhança do Senhor. Ser a noiva do Cordeiro, uma virgem pura, né? Exatamente essa casa com zelo, né? E essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar exatamente isso aqui. O Evangelho, dizer para as outras pessoas quem é Cristo, né? Como ele é e como você faz parte dele. É dessa convivência, como é que ele vai conviver com você. É isso aí, que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém.